O modelo da SAF do Fluminense está pronto e agora depende de votação. Mas o que pode acontecer de fato? A gente aqui na TV Clubismo vai destrinchar certinho 3 cenários diferentes, sendo o terceiro a gente decidiu que é o melhor para a torcida do Fluminense, é o melhor para o clube no momento. Estou aí com meu parceiro Fernando e Rodrigo. Você está na TV Clubismo, rapaziada. Tem muita informação nesse vídeo, então já deixa o like, confere se está inscrito aqui no nosso canal. E eu, sem enrolação, já vou pedir para o meu parceiro Fernando trazer aí o cenário A para a gente poder debater aqui. Então, o primeiro cenário seria a torcida, né, os sócios e o conselho votarem não para a SAF. E aí a consequência disso seria que teria uma eleição presidencial, mudaria o presidente, os próprios investidores podem mudar a forma de proposta ou se retirar da negociação. Então, assim, nesse cenário, o clube seguiria como uma associação, mas aí teria essa dívida enorme, essas questões aí de ter os recursos, né, bem pequenos para poder investir, o famoso cobertor curto, né, rapaziada? Então, assim, seria um cenário que ficaria, de fato, atrás dos rivais financeiramente e com muita dificuldade de fechar ano após ano, tendo que continuar vendendo moleque de xerém a preço de banana, o de sempre, né? Cara, é correr contra a maré. O Fluminense estaria escolhendo correr contra a maré, porque a tendência do presente e do futuro é de que todos os clubes virem SAF e que evoluam a partir daí. Teve uma ou outra aí que deu errado no Brasil, gestões que deram errado, mas eu acredito que se for bem transparente com a torcida e que o torcedor consiga ter um poder ali de saber o que está acontecendo, perguntar, fazer as perguntas certas, a tendência é que o modelo SAF dê certo no clube. Então, acho que votar contra iria contra tudo que está acontecendo no futebol agora, a modernização do futebol brasileiro. Eu já vou pedir para a rapaziada ir deixando a opinião aí nos comentários, galera. Na minha opinião, eu acho que o Fluminense ele precisa sim fazer um modelo SAF. Eu acho que uma das razões que faz até com que a gente debata o fato de não passar é que tem uma galera aí que não curtiu muito a questão do Mário Bittencourt tá organizando para a galera que vai vender e a galera que vai vender vai deixar ele como CEO. Tá um pouco confuso essa questão da SAF. A gente tem até um vídeo explicando melhor aí, mas eu acho que tirando isso é tudo positivo, cara. O Fluminense atualmente ele não consegue se sustentar de forma natural financeiramente. Ele precisa, como o Fernandão falou, sempre vender 2 ou 3 moleques de xerém ali todo ano para poder fechar a conta no 0-0. Então a situação financeira do Fluminense, a realidade é essa. Então só um modelo SAF para trazer um investimento de fora e uma gestão, né, um pouquinho mais profissional, nada contra o Mário, mas uma boa gestão financeira ali dentro do clube para poder o Fluminense voltar a competir de verdade, né? Lembrando que o Mário segue como CEO, mas o conselho pode votar no futuro para que ele possa ser retirado. Não é algo definitivo. O Mário manda para sempre, porque agora é SAF e ele é o CEO. Não. Se Ele estiver vira dando tudo funcionário. errado, ele pode sim sair. Só lembrando isso para a torcida aí. Sim, A sim, ele parte vira chata é que funcionário. ele que tá botando esses 15 do conselho para dentro, né? Uhum. Exato, essa que é a questão. Assim, eu concordo com vocês, eu acho que o Fluminense, para continuar vivendo dessa forma aí, revela jogador, vende jogador para manter jogador mais velho, isso aí também não se sustenta. Então, eu acho que o Fluminense, no final das contas, vai precisar fazer uma SAF mesmo. E isso leva a gente para o segundo cenário, né, rapaziada? Que seria um acordo e execução. O que é? Mais ou menos o que aconteceu com o Cruzeiro, com o Botafogo, que está tendo uns problemas, mas vamos manter no Cruzeiro, né? Seria o quê? Uma proposta aprovada, né, pelos conselheiros e pelos sócios, e os investidores entrariam logo com a bufunfa. Já faz o Pix na hora, parceiro. E aí, assim, a primeira janela já teria reforços, como o Cruzeiro trouxe diversos jogadores, reforçou o elenco, aquela questão toda. A gestão passou a ser mais profissionalizada, porque passou a ser uma SAF, né? Saiu da associação. Só que aí o que acontece? É uma solução rápida, mas às vezes se gasta sem pensar, né? O próprio exemplo do Cruzeiro, o Cruzeiro trouxe o Dudu a peso de ouro no início do ano, para no meio do ano ele ir para o maior rival do Cruzeiro, né, o Atlético Mineiro, com o Cruzeiro pagando metade do salário. Inclusive o Pedrinho lá do supermercado de BH falou que futebol gasta-se muito dinheiro de bobeira porque você acaba levando muito para o lado da paixão. Isso aí é bacana, né? Ter uma das maiores folhas do país, já brigar por todos os títulos do ano que vem, mas assim, é uma questão que pode dar muito errado também, né? É o É, famoso investimento burro, né, mané? Porque foi o que o Pedrinho fez. Além do Dudu, ainda tem o Gabigol lá no banco que quase não entra, pegando 2,5 milhões de reais por mês.
E para mim isso não dá certo mesmo. É uma coisa para meio que calar a boca da torcida a curto prazo, tipo assim, entramos e estamos botando um dinheiro. Só que é para aquele torcedor imediatista, que não está preocupado com o futuro do Fluminense, na verdade. Eu acho que esse modelo aí pode ser justamente o que eles acertaram agora, porque eles acertaram essas 15 pessoas que vão entrar e ter um aporte financeiro, e que seria uma das folhas salariais mais altas do Brasil, só que não tem nenhuma garantia de que nos anos seguintes, se eles não conseguirem conquistar títulos e ganhar premiações e vender camisa e tudo isso, fazer com que o clube lucre, eles continuariam conseguindo investir no clube da forma que investiram agora nessa primeira janela. Então, para mim, é uma coisa que é melhor do que não passar na votação, mas ainda não é o ideal. Cara, é uma situação muito complicada. Eu vou pedir para a rapaziada aí, deixando a opinião aí nos comentários, que a gente quer ouvir a torcida tricolor. O que vocês estão achando, né, dessa situação toda? Aproveita e deixa aquele like para fortalecer. Cara, eu acho que essa solução a curto prazo, ela sempre é mais bonita, né, na visão do torcedor, que ele já começa a ver o seu clube acaba o ano de um jeito, no outro ano ele já está contratando jogadores que nunca imaginou, já está trazendo 10 reforços, 15 reforços, reformulando o elenco todo. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, justamente pelo que o Rodrigo falou. Como eu trouxe aqui para vocês, na verdade, até o Fernandão trouxe essa informação para mim. O Fluminense fica na média ali de 150 milhões negativo todo ano, e aí ele acaba equilibrando isso com a venda da garotada de Xerém, que é uma das melhores bases que a gente tem aqui no Brasil. Por isso, consegue sustentar praticamente de forma certa o Fluminense todo ano. Mas caso o Fluminense não consiga aumentar a sua renda anual, não adianta daqui a 3, 4 anos o Fluminense não ter aumentado a sua renda e está com uma das maiores folhas salariais do Brasil, porque isso vai se tornar insustentável. Então, na minha opinião, né, a galera vai chegar aqui logo, logo na nossa terceira opção, que a gente decidiu ser a melhor. Na minha opinião, o problema desse curto prazo é justamente isso. Eles até talvez estejam tentando deixar o Mário como CEO para não existir muito esse investimento burro, né? Um cara que conhece do futebol junto com a galera mais do investimento ali. Mas, na minha opinião, tem que ir com calma, sanando dívida, tem que ir investindo na base com mais tranquilidade, melhorando a estrutura do clube, que isso atrai jogadores também. Muitos jogadores de renome aí provavelmente não chegam no Fluminense porque ainda não tem aquela estrutura internacional. Então, acho que são coisas que o torcedor tem que se preocupar, que não necessariamente a gente vê na televisão, vê no gramado, mas que reflete muito em campo. E aí a gente pode chegar logo no nosso terceiro ponto. Só falar uma coisa, tem gente que pode achar que o Cruzeiro tá bem aí, o Cruzeiro tá bem aí, ó. O Pedrinho chegou, contratou, mas tá bem. Cara, olha só, não vai refletir em títulos todo o investimento que ele fez, tá? A gente não sabe como é que vai estar o Cruzeiro daqui a 2, 3 anos, porque o Cruzeiro vai tirar lucro da onde? Esse cara vai tirar lucro da onde? O Cruzeiro não vai ser campeão esse ano. Tipo, tá pagando um salário altíssimo pro elenco e não vai refletir em retorno financeiro pro investidor. Então é por isso que é assustadora a situação do Cruzeiro atual, financeiro, para mim. Pode estar bem no Brasileirão, mas não vai ganhar a Libertadores também. Pode ser que ganhe ano que vem, mas se não ganhar ano que vem, e o terceiro ano, como é que fica? Vou trazer só um detalhe rápido aí para o torcedor ficar ciente. O patrocínio master do Cruzeiro, que é o mesmo do Vasco, ele paga para o Cruzeiro quase a metade do que o Vasco recebe. Então, o Cruzeiro é um clube que arrecada muito pouco para estar pagando esses salários astronômicos e não está refletindo em títulos. Sim, sim. É questão de custo-benefício, irmão. Porra, que é o queria falar cenário. uma última coisa, rapaziada. O Cruzeiro foi salvo pelo Gongo. Poderia ter dado tudo errado, porque eles trouxeram esses nomes e tinha o Diniz. Eles acertaram no último segundo no treinador, que foi o Leonardo Jardim, que acertou esse time. Se não fosse isso, fora todo o investimento, o Cruzeiro estaria em 13º lugar hoje no Brasileirão. Pronto, vamos para a terceira agora. Bom, voltando para o Fluminense, o terceiro cenário seria o acordo, né? O sim, mas com ajustes. Seria uma proposta mais parecida com a do Bahia. Os sócios, né, e o conselho votariam que sim, mas aí teriam cláusulas de governança, né, para a gente saber quem manda de fato, teria transparência, que é o que eu cobro sempre, né, que seriam relatórios para prestar contas de quanto entrou, quanto saiu, as metas esportivas aí com bônus para poder, se o Fluminense tivesse bom desempenho, os caras teriam que botar mais grana. Então, assim, isso aí seria mais devagar, né, trava um pouco o imediatismo da torcida, né, de querer ser campeão logo no próximo título.
mas isso aí pode ser um crescimento sustentável, né? Que faria com que o Fluminense depois pudesse andar com as próprias pernas. Porque sem a dívida, sem os juros absurdos da dívida, como o Nicolas falou aí muito bem, o Fluminense conseguiria ter uma capacidade de investimento muito maior, parar de vender os moleques da primeira proposta desesperadamente. Fez 18 anos, tirou o passaporte, já vende o moleque. Então, assim, o Fluminense poderia fazer até muito mais grana e aumentar as receitas. Porque o Fluminense tem boas receitas, e as receitas podem aumentar se ele parar de vender os moleques na primeira proposta, se ele disputar grandes competições como a Libertadores que enchem o Maracanã. Então, assim, o Fluminense tem capacidade de gerar mais receita. Para mim é o plano ideal. O Fluminense investir mais na base, estrutura da base, captar jogadores melhores, conseguir segurar eles mais tempo no Fluminense para que eles valorizem. E aí sim, com 22, 23 anos, 21 que seja, venda por muito mais. E o Fluminense tem tudo para crescer desse jeito assim. Eu acho que, na minha opinião mesmo, é o melhor cenário possível. É um cenário seguro, você investe devagar, observa o elenco. No ano que vem você traz peças pontuais para o seu elenco, vai reforçando a base, vai subindo a garotada, investe, como eu falei, na estrutura do clube. Às vezes você pegar 100 milhões e torrar em contratação, tu transforma a estrutura do seu clube, o centro de treinamento, isso faz uma diferença absurda na base, nos jogadores que vão chegar. Então, para mim, seria o melhor plano. E aí, talvez o torcedor do Fluminense veja um time melhorando muito devagar, ano que vem, muito parecido com esse ano. Mas daqui a 4 anos, rapaziada, você vê um Fluminense numa hegemonia aí, brigando lá em cima junto com o rival aí, junto com o Palmeiras, e sempre no topo. Você começar o Brasileirão falando, quem vai ser campeão esse ano? Ah, ou é Fluminense ou é Palmeiras, entendeu? Então, o torcedor do Fluminense vai poder ver o crescimento mais sólido e curtir esse crescimento durante muito mais tempo lá na frente. Com certeza. Mais um videozão maneiro aí para vocês. Se essas informações todas que a gente trouxe aqui, galera, não merece o seu like, não merece a sua inscrição, aí é vacilo, pô. Então, contribui com o nosso trabalho aí. E é isso aí, pô. Aproveita e dá moral no Hypar, ó, que tá liberado aí no YouTube. Aqui embaixo tem a opção de Hypar. É de graça, clica aí para contribuir aqui com o nosso canal. E valeu.